Bora fazer uma viagem pelos extremos do nosso universo? A gente vai do ponto mais fundo do oceano até a maior estrela que existe. E para começar, uma pergunta bem direta sobre o que se esconde aqui mesmo, no nosso planeta. Pensa aí um pouquinho. Que lugar seria esse, hein? O ponto mais fundo da Terra. Então a resposta é a Fossa das Marianas. E olha só o número. São 11.034 metros de profundidade. É uma distância tão absurda que a nossa cabeça mal consegue processar, né? É literalmente o grande abismo do nosso mundo. Ok, então nossa primeira parada nessa viagem é para explorar justamente isso, os segredos profundos da Terra. E olha que interessante, essa coisa de profundidade não tá só nos oceanos, não. Pega o Lago Baikal, lá na Sibéria, é o lago de água doce mais fundo do mundo, com mais de 1.620 metros. Isso é a prova de que mesmo aqui na superfície, o nosso planeta esconde uns abismos de tirar o fôlego. Beleza? Saindo das profundezas da Terra, vamos dar uma olhada agora na escala da vida. Sabe, se perguntassem qual é o maior ser vivo do planeta, muita gente ia pensar logo numa baleia azul, ou talvez numa daquelas sequoias gigantes, né? Mas a resposta, na verdade, está debaixo da Terra. É um fungo. Um único fungo lá no Oregon, que cobre uma área de mais de 800 hectares. É um organismo gigantesco e silencioso bem debaixo dos nossos pés. Mas a vida não é só sobre tamanho, né? É também sobre inteligência. E olha que demais, as acácias africanas têm um sistema de alerta secreto. É tipo assim, quando um animal começa a comer as folhas de uma delas, a árvore solta um gás no ar. Esse gás avisa as outras acácias por perto para elas começarem a produzir toxinas e afastar os predadores. É como se fosse uma rede social das plantas, se avisando do perigo. Sensacional. E que tal a gente falar de imortalidade? Parece coisa de filme, mas as lagostas chegam bem perto disso. Elas têm uma enzima, a telomerase, que funciona como uma equipe de manutenção para as células delas, sabe? Ela fica reparando tudo e, na prática, isso impede o envelhecimento. É quase um segredo da natureza para a fonte da juventude. E para fechar essa parte de biologia, uma curiosidade incrível: o tatu. Aquele bichinho tem uma armadura natural, a carapaça dele, que é tão, mas tão resistente que é praticamente a prova de balas. Sim, pode até ricochetear um tiro. É a armadura definitiva do mundo animal. Bom, agora a gente vai mudar de escala de novo. Vamos falar do nosso planeta em movimento. A gente olha para os continentes e eles parecem totalmente parados, né? Mas, na verdade, eles estão se movendo o tempo todo. Bem devagarinho, claro, cerca de 1,5 cm por ano. E para ter uma ideia do que é isso, é a mesma velocidade que a nossa unha cresce. Incrível pensar nisso, né? Já que a gente está falando da superfície do nosso planeta, uma coisa salta aos olhos. Nós vivemos num mundo de água. Olha só, 70% de tudo é coberto por oceanos. É por isso que, visto do espaço, ele tem aquela cor e ganhou o apelido de planeta azul. Ok, já olhamos para dentro da Terra, para a vida. Agora, vamos olhar para cima. É hora de alcançar as estrelas. A gente acha o nosso Sol gigante, certo? Pois é, mas perto da Uiscute, ele é um grãozinho de areia. Essa é a maior estrela que a gente conhece. E para ter uma noção da escala, se a gente colocasse ela no lugar do nosso Sol, a superfície dela passaria da órbita de Júpiter. É algo difícil até de imaginar. E depois de pensar nessas estrelas gigantescas, a gente volta a olhar para casa. Porque no meio dessa imensidão toda do universo, o nosso planeta tem uma coisa que é única. Uma camada bem fininha de gases na atmosfera que garante que a vida possa existir aqui. Isso faz da Terra um oásis, um lugar muito raro no cosmos. E para fechar nosso tour, vamos falar dos extremos criados por nós mesmos, pela humanidade. O nosso legado em pedra e tela. 2.300.000. Esse é o número de blocos de pedra que foram usados para construir a Grande Pirâmide de Gizé. E não era qualquer bloquinho, não. Cada um pesava, em média, 2,5 toneladas. É uma obra de engenharia que, sinceramente, até hoje a gente fica de queixo caído, pensando em como fizeram. Agora, falando de comprimento, nada se compara à Grande Muralha da China. Imagina só, se alguém decidisse andar por ela de ponta a ponta, levaria mais ou menos 1 ano e meio. 18 meses caminhando. É um monumento absurdo à persistência, né? Mas os nossos extremos não são só físicos de construção. Olha esse valor, mais de 450 milhões de dólares. Foi por isso que a pintura Salvator Mundi do Leonardo da Vinci foi vendida.
É um outro tipo de extremo, né? O extremo do valor artístico, a obra de arte mais cara que já foi a leilão na história. Bom, e com isso a gente encerra esse nosso grande tour. Fomos da fossa mais funda do planeta até o valor de uma pintura. E vimos que o universo, a vida e até nós mesmos estamos cheios de coisas impressionantes. Fica aquela pergunta no ar, né? Que outros fatos incríveis, que outros extremos ainda estão por aí, só esperando para serem descobertos? Porque uma coisa é certa, a exploração, essa nunca acaba.